chamar mais dois professores do ângulo, que vão falar da parte de ciências da natureza, os meus amigos, professor Maurício Marchevski e professor Alexandre de Maria. Boa noite, galera! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Quanta gente bonita aí, ali, tá vendo ali, de Maria? Tá vendo aí? Fica de olho, fica de olho. Fica de olho nesse negócio aí, porque hoje a gente vai falar uma coisa muito bacana para vocês. Mas tudo que a gente está vendo aqui, de Maria, toda essa galera que veio aqui, e essa galera nos olhando, é porque nós contamos com um equipamento maravilhoso, um equipamento que nos permite uma percepção de mundo muito mais do que a audição, do que o paladar, do que o olfato ou do mesmo que o próprio tato. E é o olho. Por isso a gente vai ficar agora de olho no Enem. O olho é uma máquina maravilhosa. As informações que o olho nos oferece ocupam a maior parte do cérebro enquanto estão metabolizadas. E aí? Tem olho feio pra caramba aí, hein, meu? Mas tem também um olho que engana. Maurício, quando eu pensei em botar a imagem, a galera vai dar risada, vai dar um feedback de 2015, né, galera? Todo mundo tá vendo que esse vestido é marrom e branco, né, velho? Azul, né, pessoal? Azul, azul. Eu não sei o que passa na cabeça do Maurício para enxergar dourado. Ah, não, tu vai ver. Galera, quem é que tá com marrom e branco aqui comigo? Quem é que tá? Olha aí! Aê! Não. Quem é que enxerga azul? Levanta a mão. Olha aí, ó. Passado, malandro. Muito melhor. Mas dá um probleminha, não dá? Porque tu olha pro lado e o cara levanta a mão e ele enxerga completamente diferente de você. É ou não é? E aí tu pensa, e agora, velho? Quem branco, é que tá certo, cara? É marrom e branco. O troço é incrível, meu. Eu concordo contigo. Tá aqui o nosso olho. Vamos tentar entender o que passa na nossa cabeça para enxergar uma cor e o nosso colega do lado, que tem um olho, parece igualzinho ao nosso, enxerga outra coisa. O nosso olho é uma estrutura que ele é um instrumento óptico que permite que a gente perceba o mundo físico através, basicamente, de refração. Como todo instrumento óptico precisa de luz. Essa refração vai ocorrer nessa parte da frente, gurizada, antes do cristalino, entre a córnea, tem um líquido que é chamado de humor aquoso. Aqui vai ocorrer 2/3 da refração da luz. No cristalino, vai ocorrer mais 1/3 da refração da luz, até que esses raios de luz passam numa região posterior, que é essa parte maior, onde tem um líquido chamado de humor vítreo. Tá? Esse cristalino, ele consegue ser acomodado. Eu aumento e diminuo a curvatura do cristalino para poder enxergar de longe e de perto. Isso a gente chama de acomodação. Então, esses raios de luz, eles incidem naquela região do fundo do olho, que vocês conhecem, chamada de retina. Esses fótons, eles batem em sensores chamados de cones e bastonetes. E é nesses sensores que a gente vai converter, então, esses fótons em impulsos elétricos, manda para o nosso cérebro, ele vai, então, interpretar isso como uma cor. O que a gente tem aqui? A gente tem bastonetes, que são os roxinhos, e os cones, que são os coloridos. São nos cones verdes, são nos cones azuis e vermelhos, certo? Que a gente vai enxergar a cor. Tá? Mas quando tu enxerga a cor aqui, tu já está na ponta do iceberg. Pois é, e a evolução disso aí? Tu já vem com uma máquina quase perfeita. E até um grande conhecido nosso aí, Darwin, uma vez escreveu isso aqui. Supor que o olho poderia ter sido formado por seleção natural parece um absurdo. Porque o olho parece tão perfeito que qualquer peça que falte compromete a eficiência do órgão. Como é que esse troço vai se formar por seleção natural chegando pronto? Complicou, mas a gente tem que ir atrás. E a gente deve imaginar que a evolução do olho passa por uma superfície fotorreceptora que começa a invaginar, ou seja, sofrer um dobramento para dentro dela mesmo, a ponto de formar um globo, lá no número 3. Esse globo se fecha e permite que se crie
aquele líquido que tu queria que criasse ali dentro. Um novo dobramento é capaz até de formar uma lente. Mas será que a gente encontra isso aí na natureza? Será que a gente encontra evidências disso? Porque, te liga, não tem fóssil de olho, né? Como é que vai fossilizar um troço desse? Não rola. Então a gente tem que procurar no que existe. Isso é uma euglena, é uma alga unicelular. E esse bagulhinho vermelho que tu está vendo aí se chama estigma. A euglena, ela é um unicelular mixotrófico, ou seja, se tem luz ela faz fotossíntese, se não tem ela come o que tiver por aí. Se ela faz a fotossíntese, ela tem que buscar luz. Aquele estigma é a primeira estrutura fotossensível que a gente encontra na natureza. Se eu pensar que esse estigma ele sofre um dobramento para dentro, ele vai formar o que a gente chama de um olho do tipo copo, que a gente acha nas planárias, que já são plateumintos agora. Esse olho não só percebe a luz, mas por ter essa concavidade, ele percebe de que lado vem a luz. Ele consegue assumir direção. Que bichinho bonitinho, né? Bom, se a gente vai um pouquinho adiante, olha que olho bonito esse aí. É o Nautilus, um cefalópodo. O problema do olho do Nautilus é que a abertura para entrar luz é muito pequena. Olha lá o buraquinho lá. Então não tem como formar uma imagem. Ela é toda borrada, toda sombreada, fica ruim. É praticamente uma câmara escura de orifício. É praticamente uma câmara escura. Ah, pinhole. Para que esse olho possa formar uma imagem boa, precisa entrar mais luz. Mas, para entrar mais luz, tem que cobrir ele por cima. E aí nós chegamos no máximo de olho que nós temos, que é das lulas e dos polvos. Que é um olho praticamente igual ao nosso, fechadinho e com uma lente. Olha lá, o nosso olho ele já aparece em cefalópodos. Na real, aqui está a seleção natural, aqui está o neodarwinismo, aqui está a teoria da seleção que a gente conhece. A partir da variabilidade de uma população, que é dada por fatores genéticos, de recombinação gênica e de mutações, atua a seleção natural, favorecendo a sobrevivência de quem tem, no caso aqui, um olho que forma uma imagem melhor. A seleção natural, ela reduz a variabilidade, favorecendo a sobrevivência apenas dos mais adaptados. Quando eu olho um heredograma, que é a nossa famosa árvore evolutiva, eu vejo que o olho em câmara, ele aparece tanto nas polvos e lulas, como lá nos vertebrados, em dois lugares diferentes, duas evoluções separadas. Chamamos essa evolução separada, que forma estruturas praticamente iguais de convergência adaptativa. Aqui eu trouxe um outro tipo de convergência, um outro exemplo de convergência. Olha aí, eu tenho um tubarão, um ictiosauro e um golfinho, que são grupos completamente distintos. Um peixe, um réptil e um fóssil. Mas pressões seletivas semelhantes fizeram com que eles ficassem anatomicamente semelhantes. Esse é o fundamento das estruturas análogas. Estruturas com diferentes origens embrionárias, porém com funções semelhantes. E agora a gente pode voltar para o olho, então. Uma das coisas mais incríveis que eu achei aqui nesse palco foi esse telão. Esse telão, cara, ele nos mostra uma quantidade que vocês não imaginam, cara. Pelas nossas contas, ele atrás deve ter bem mais de 100 mil LEDs aqui. Ou seja, não tem um projetor de imagem aqui. Isso aqui são LEDs. Aqui a gente tem um monte de LED. E acreditem, cara, as cores emitidas por esse telão são apenas 3. RGB. Vermelho, verde e azul. Significa que o que a gente faz é uma composição dessas 3 cores. Aqui a gente tem um disco, essa primeira proposta foi feita no início do século XIX, e o início do século XIX, quem é meu aluno sabe, né? É incrível. Lá no início do século XIX, o que a gente tem? Jung e Helmholtz, que montam uma teoria bem interessante. A teoria de quê? A gente tem 3 sensores RGB, e aí o que a gente faz? Azul com vermelho, o que me dá? Magenta. Se azul e vermelho
tiver na mesma intensidade. Agora, se eu junto verde com vermelho, o que eu tenho na mesma intensidade? Amarelo. Compõe todas as cores, a gente vai ter o branco, certo? Bom, vamos pensar o seguinte agora, é possível decompor a luz branca, então? É possível decompor a luz branca através de um prisma, todo mundo já viu uma imagem como essa, e aí o que eu vou ter? Bom, se eu tenho uma luz monocromática, vermelha, incidindo no meu olho, eu estou sensibilizando o cone vermelho. E o que o meu cérebro entende? É vermelho. Viu que legal? Agora, se bate luz verde, sensibiliza o meu cone verde e o meu cérebro entende, adivinha? É verde. Agora, se bate luz azul, o meu cérebro entende como azul. Só que se bate duas cores monocromáticas, vermelho e verde, eu enxergo amarelo. Amarelo é uma cor que pode ser policromática, ou seja, da composição de duas, mas que também existe no espectro eletromagnético. Vocês estão vendo magenta no espectro visível? Não. Por quê? Porque o magenta só pode ser constituído, formado, pela adição de duas cores, azul e vermelho. Tá? Então, não tem magenta no espectro eletromagnético? Não tem. Amarelo tem. Então, amarelo pode ser monocromático? Sim. E amarelo também pode ser policromático. Quando a gente olha esses gráficos aqui, eles estão nos mostrando o espectro de absorção de cada cone. Tá? Bom, se vocês quiserem aparecer mesmo, se vocês quiserem aparecer, cara, bota uma blusa, uma camiseta amarela. Por quê? Porque esse amarelo, ele funciona onde? Ó? 83% sensibilizando o cone verde, 83% da absorção sensibilizando o cone vermelho. Então, tu enxerga de longe quando tem uma pessoa de amarelo aqui. Ó. E eu não consigo ver ninguém de amarelo aqui. Tem ninguém hoje de amarelo. Não tem. Não tem. Então, mas tem um monte de gente de vermelho. De vermelho. E a escolha do vermelho também é interessante, porque a gente percebe muito mais o vermelho que o azul, por exemplo. Olha como o espectro de absorção do cone vermelho é maior. Significa que pode estar incidindo luz verde no teu olho e o teu cone e o teu cérebro está entendendo como vermelho. Viu que doido? Então, o que a gente pode começar a pensar agora? Que cor, gurizada, é nada mais, nada menos que percepção. Tá? Cor é percepção. É fruto da interpretação do nosso cérebro. Aqui nós temos dois óculos, todo mundo já foi num cinema 3D. Só quero fazer um comentário, antigamente a gente ia no cinema, a gente que é mais tiozão assim, e via óculos 3D desse jeito. Hoje em dia acho que não tem mais, né? Antigamente a gente usava assim, dois filtros, um filtro vermelho e um filtro azul. Por quê, gurizada? Porque um dos olhos filtrava a luz, todas as luzes, só deixava passar o azul, por isso que eu botava o filtro azul, e essa luz azul batia no olho, e no outro a gente enxergava chegando a luz vermelha. Agora, por que a gente fazia isso para ver uma visão em 3D? Simplesmente porque nós temos que lembrar para a nossa prova do Enem, muito importante, que que as cores elas possuem diferentes índices de refração. Quem é que sofre maior desvio? A luz vermelha ou a luz azul? Olha, cara! A luz vermelha ou a luz azul? Quem é que sofre maior desvio? Azul. Azul tem maior desvio do que a luz vermelha. Logo, o índice de refração para a luz azul é maior que para a luz vermelha. Então, o que vai acontecer no nosso olho? Quando a luz vermelha bate no nosso olho, ela refrata e vai numa região. Quando a luz azul bate no nosso olho, refrata e vai para outra região do nosso olho. Então, eu tenho duas imagens sendo construídas. O que o nosso cérebro faz? Consegue interpretar uma terceira imagem com profundidade. Portanto, é possível enxergar uma tela 2D em profundidade. Aqui eu tenho um outro tipo de óculos, esse aqui já é mais comum atualmente, e esse tipo de óculos possui lentes polarizadas. Significa que a luz passa numa direção num olho, noutra direção num olho, eu tenho duas imagens, uma em cada olho, o meu cérebro constrói uma terceira, dando uma noção, então, de profundidade. E aí, né, a gente consegue enxergar aí o astronauta saindo da tela, que é uma tela que está num plano 2D. Eu também faço isso. Tu Os faz óculos. isso? A gente faz isso.
Faz. Vai ver que é por isso que a gente tem o olho na frente, né? Exatamente. Vamos entender isso A agora. visão binocular, ou a percepção de profundidade, também é uma evolução. E essa evolução consiste em trazer os olhos para frente, para que os dois olhos vejam a mesma coisa. Como um olho não está em cima do outro, cada um vê a imagem um pouquinho para o lado e o cérebro tem que compor. Então, a imagem que o olho esquerdo vê é um pouquinho deslocada da imagem do olho direito, o nosso cérebro monta isso, e isso é que me dá a noção de profundidade. Então, Tanto é que se eu fechar um olho, pronto, virou tela plana. Faz sentido. Virou tela plana. Então, quem faz isso será? Quem precisa ver profundidade. Quem precisa estimar distâncias. Quem precisa estimar o 3D, que é um predador. O predador precisa disso. A presa, será que precisa disso? O cavalo que está pastando precisa disso? Não, ele precisa enxergar o máximo possível, então o olho fica do lado do crânio. E aí ele vai ter uma imagem muito mais ampla, embora monocular, embora não 3D. O 3D daqui um pouquinho, né, é uma faixa muito pequena, mas ele enxerga muito mais em volta. Por isso, esse é o comportamento da presa. Tá? Mas a gente pode também olhar o olho pelo viés da genética. E aí, falando de cor, tem duas coisas que vão nos chamar a atenção. A cor do olho e a cor percebida pelo olho. A cor do olho depende, inicialmente, de dois pares de genes que interagem através de uma epistasia dominante. Eu tenho um par de genes no cromossomo 19, outro par no cromossomo 15. O do cromossomo 19 dá pigmentação verde ou azul, enquanto do cromossomo 15 dá pigmentação marrom ou azul. O lance é que eu estou numa epistasia. E na epistasia, nesse caso, a cor marrom, o alelo marrom, ele é epistático sobre os outros. Então, se ele está presente, é ele que está na jogada. De maneira que a nossa composição de cor do olho é mais ou menos essa. Tendo o alelo marrom, te ralou, é marrom. Agora, se não houver o alelo dominante marrom, uma recessividade no B, o azão dá verde e a homozigose do azinho dá azul. Por isso que é muito mais raro o olho azul numa população, na população humana. Ah, mas e as diferentes tonalidades do verde, do azul, do castanho? Aí tem um outro gene que deposita gordura na íris. E aí dão as diferentes nuances de cada uma dessas cores. Agora, a percepção de cor, aliás, nem sempre a genética consegue explicar tudo, né? Mas a percepção de cor é o daltonismo. E aí, para falar de daltonismo, a gente tem que lembrar de cromossomos sexuais, X e Y, né? Mapeando um pouquinho esses caras aqui, eu tenho lá na porção vermelha região homóloga entre X e Y, que isso aí não é sexual, é homólogo, funciona como um autossômico qualquer. Na porção marrom eu tenho uma região não homóloga do Y, ou seja, uma região que só existe no Y e, portanto, obviamente, só existem em homens. Nós chamamos isso de herança restrita ao sexo, obviamente, restrita ao sexo masculino. Mas o que nos interessa é essa região não homóloga do X, que as mulheres têm duas, os homens têm uma só. Aqui é que está a herança sexual, aqui que está a herança ligada ao sexo. Quando a gente olha o daltonismo, é aqui que está. E um heredograma a gente precisa saber interpretar. No caso, vermelhinho, os afetados, os daltônicos, e o azulzinho, o não daltônico. Os homens, tendo só um X, tem esse genótipo, concordam? As mulheres, embora o daltonismo em mulheres seja muito raro na população, ela é homozigota recessiva. Da onde vêm esses alelos de homozigose da mulher? Certamente um do pai e um da mãe dela. A mãe dela, portanto, é heterozigota. A partir desse raciocínio, eu consigo montar todo o resto. A gente até indica os heterozigotos, no caso das mulheres, com uma bolinha lá. Então, percebe, uma mulher afetada
terá obrigatoriamente todos os seus filhos homens também afetados. Já um homem afetado nunca passará esse alelo para um homem, sempre para mulheres. E o daltonismo a gente pode ver através de um teste simples, que é o teste de Shihara. Vamos ver o daltônico. De Maria, primeiro número. Não sei. Ah, para, não sei. Vamos lá, galera. Primeiro número. O que tem ali, galera? Outro. Depois, aqui embaixo. O outro. E o último é 17, certo? Não, o último é número 8. Quem conseguiu ler, está livre dessa. E quem não conseguiu agora? Quem não conseguiu ler, ao invés de ver essa imagem aqui, deve ver, por exemplo, essa. Ou, talvez, consiga ver o vestido marrom azul e preto, porque isso aqui é marrom e branco, não vem com essa história aí. Não tem nada a ver. Bom, então isso aqui tem alguma coisa a ver com a genética do teu olho? Absolutamente. Nada a ver. Tá, galera? O que a gente não tem que combinar? Que a gente está percebendo a realidade que nos cerca. Tá? Cada um percebe de um jeito diferente. Cor é percepção. Então não tem certo, não tem errado. Talvez alguns de vocês que amanhã tentem enxergar essa imagem aqui para mostrar ali para um colega, olha aqui, que cor tu vê? Talvez até tu mesmo enxergue o que hoje o Maurício enxerga. Dourado, o que hoje o Maurício marrom, enxerga. Sei lá. Tá bom? Gurizada, muito obrigado. E uma piscadinha para vocês aí. Até Valeu, mais. Grande abraço. Boa prova, bom Enem, sucesso.